Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Somos de Cristo, pertencemos a Ele. Entendermos isso irá compreender o nosso papel. Seremos conduzidos no processo de entendimento do nosso papel neste mundo, da vida que devemos ter, da obra que devemos realizar. E obra a gente precisa pensar na maneira como nós relacionamos com as pessoas, como relacionamos com o mundo, na maneira de viver, na maneira de andar, nas nossas relações. Pois é nisto que a gente precisa crescer, abrir o nosso entendimento, fundamentados na palavra de Deus, para que a gente entenda o nosso papel. Pertencemos a Cristo. Paulo, falando sobre isso em Romanos 7, versículo 4 até o 6, diz assim: Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. A gente precisa entender do que Paulo está falando, para que, tendo o entendimento claro, a gente viva segundo a vontade do Pai, não conforme pensamos, achamos ou segundo a nossa religiosidade. Primeiro ponto que a gente precisa entender: sem Cristo nós estamos mortos, separados de Deus. Não temos da vida de Deus, não recebemos da natureza de Deus, não somos filhos. Cristo veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio ser a oferta de Deus em nosso favor, expressando sua graça. E por meio do que Cristo fez, nós recebemos o perdão dos pecados, ou seja, na sua morte recebemos o perdão do pecado e na sua ressurreição a nossa justificação. Esta é a nossa redenção. Nós nos tornamos inocentes diante de Deus por causa do nosso pecado, mediante o que Cristo realizou. É a graça de Deus revelada. Não temos o que fazer. Temos que nos submeter, receber isso, nos sujeitando à vontade de Deus. Pois Ele nos chama para sermos o ser humano pleno, total, que Ele planejou que nós fôssemos, para revelarmos a sua glória. Ou seja, nós agimos neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores. Quando imitamos o Pai, quando imitamos a Cristo, nós o revelamos neste mundo. Nós, então, assim, ao agirmos como Ele, imitando suas ações, ou seja, quando estabelecemos as nossas relações, a maneira como convivemos uns com os outros, expressando a graça de Deus, expressando o seu amor, tendo a mesma atitude de Cristo, atitude que Ele teve na cruz, quando Ele pede ao Pai por perdoar aquelas pessoas, pois não sabiam o que estavam fazendo. Assim nós devemos agir, pois o mal que as pessoas nos fazem não é motivo de ficarmos magoados, não é motivo de revidarmos com vingança, mas é motivo de pedirmos que o Pai os perdoe, porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Quando nós vemos um necessitado, nós suprimos, segundo a nossa abundância. Isto é justiça, isto é repartir, isto é equidade, isto é expressar o amor de Deus. Somos chamados para isso. Se vemos um que necessita de conhecimento, de entendimento, nós nos oferecemos para ajudar na jornada, trazendo, explicando, revelando, mostrando, falando da vontade do Pai. Esta é a vontade do Senhor. Que a gente vá, anuncie a salvação, a reconciliação, a chegada do reino de Deus, para que as pessoas, conhecendo, possam viver segundo os valores do reino de Deus. E viver os valores do reino de Deus é sermos imitadores do Pai.
é enchermos a terra com o conhecimento dessa glória. É fazer com que nós, entendendo quem nós possamos rejeitar a natureza humana, porque pertencemos a Cristo, fomos libertos do pecado. Não precisamos mais viver segundo o pecado. Não precisamos mais viver segundo o fruto da carne. Não precisamos andar mais de forma orgulhosa, arrogante, hipócrita, mentirosa, mas precisamos revelar o reino neste mundo, expressando Cristo nas nossas ações, nas nossas relações, ou seja, agindo como o Senhor, manifestando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, compaixão, e diante daqueles que foram seus algozes, revelar compaixão, amor e misericórdia. Que a gente possa entender que pertencer a Cristo é que irá fazer a diferença na maneira como devemos agir, pois se pertencemos ao Senhor, se fomos unidos com Ele, se somos dele, se somos servos da justiça, se fomos tirados do reino das trevas, transportados para o reino de Deus, se nós fomos feitos coparticipantes da natureza divina, que somos um novo ser, uma nova criatura, não podemos viver de outra maneira, mas devemos viver como Cristo neste mundo, revelando o Pai. Esse é o entendimento que a gente tem que ter, pois pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, para a glória do Pai, para revelar o Pai neste mundo, manifestando sua vontade, seu querer e seu desejo neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.